Quero falar com você um pouco de como Deus nos prepara. Muitas vezes em oração nós pedimos coisas a Deus de que sonhamos, de que esperamos a viver no futuro, a vivenciar de forma ministerial, na nossa família, no nosso casamento, no trabalho, em tantas áreas da nossa vida. E nós começamos a pedir ao Senhor que Ele faça se cumprir tais coisas. E para que algumas coisas que Deus então vai fazer, Ele nos prepara antes que a gente alcance aquela posição ou aquela conquista. E esses dias eu passando por alguma situação em que eu precisava vencer um pouco a timidez, sabe? E me levar um pouco a ser ousada em enfrentar, sabe? O desafio de encarar algumas pessoas e ter que falar coisas que eu precisava enfrentar a minha timidez. E não é uma timidez daquela pessoa que tem problema de falar com os outros, porque eu não estou me referindo a essa timidez, mas a questão de situação em que você precisa se impor, se posicionar. Coisas simples, corriqueiras do dia a dia, sabe? Como resolver questões da casa, de problemas da instalação da casa. Você vai numa escola, precisa resolver um problema de um filho e você precisa encarar e passar por cima, porque a gente aprende tanto sobre ser manso, ser dócil, ser calmo, e aí a gente foca nisso e tem situações que exigem da gente um pouco mais de ousadia, sabe? De confronto, talvez. Isso não significa que você vai passar por cima do que você aprendeu de Jesus. Isso não significa que você vai quebrar princípio da paz, da mansidão, de viver em paz com todos. Mas isso pode exigir de você um pouco mais de ousadia, de intrepidez, de avançar ali, de ter que encarar confrontos que normalmente a gente foge. Quando a gente aprende a ser manso e a andar ali no caráter de Jesus como exemplo dele. Só que muitas vezes Jesus foi confrontado e ele teve que agir de forma ousada e falar o que pensa e ser quem ele era e expor o que ele acreditava. E eu não falo só de confrontos, mas do dia a dia nosso. Por exemplo, uma situação num posto de saúde que eu tive que marcar uma consulta. E às vezes a timidez fica ali, vou esperar que eles me chamem, eu não vou lá pedir uma informação. Tem gente que tem problema com isso, eu mesmo sou uma pessoa que tinha problema, eu não gosto de falar com alguém sem ser chamada, de chegar e falar, dá licença, deixa eu te fazer uma pergunta, eu prefiro esperar que a pessoa pergunte, posso te ajudar? E eu tinha dificuldade com isso, eu tive que encarar, de chegar e perguntar, de fazer a frente. Não sei se você consegue me entender, mas muitas vezes o nosso posicionamento tem que ser de fazer a frente de algo, de tomar coragem, sabe? Para fazer algumas coisas. Essa é uma situação que eu quero só te dar como exemplo de uma forma que Deus nos prepara. Tem muitas coisas que Deus vai nos preparar através da nossa vida rotineira, do dia a dia, que você pensa que você está só vivendo o ordinário, mas é preparação. Talvez Deus te desafiando a sair de um lugar onde você estava acostumado a viver de uma forma que era confortável para você. E o Senhor te desafia a ter coragem, a encarar os confrontos, sabe? A se submeter sim aos outros, como a Bíblia diz, submetei-vos uns aos outros, amar uns aos outros e tudo isso, mas com sabedoria e discernimento, você colocar o seu posicionamento, você se mover, você saber quem você é no reino, quem você é diante de Deus, que você é filha, filho, e que você tem uma ligação de amor, de amizade, de relacional com o seu Deus. Então, Deus nos espreme um pouco para que a gente possa se mover da timidez, da vergonha, sabe? Nos tirar de um conforto. E através dessas coisas o Senhor nos prepara, através das prensas e até mesmo das afrontas. Como é que eu e você vai lidar com as afrontas, sabe? Nisso tudo precisamos ser treinados para o que Deus vai fazer no futuro. O que o Senhor planejou para você, para sua vida, precisa de uma preparação. Só que não é como nós esperamos, não é como nós imaginamos, não é pelo nosso plano.
Porque a gente faz uma estratégia, a gente cria na nossa mente uma ideia de como será esse processo, mas Deus faz diferente. Deus nos treina de uma forma muito diferente, porque o Senhor nos impulsiona, o Senhor extrai de nós um azeite mais precioso. E aquele momento, às vezes, de prensa, de desafio que Deus coloca no nosso caminho, pode doer, pode ser difícil, pode ser complicado de entender. E às vezes a gente fica, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Por que Deus está fazendo isso? Mas quando passa, então, e essa situação finaliza, essa prova, essa prensa, essa preparação, ela acontece, a gente vai entender o que é que Deus tinha de propósito com aquilo. E eu acredito que lá na frente a gente vai entender. Porque Deus nos levou a situações ordinárias do dia a dia em que a gente precisou tomar certas atitudes. Por que Deus fez isso? E a gente vai entender qual era a preparação para aquilo que Ele tinha de plano. Sabe, muitas vezes o Senhor nos leva a jejuar com mais frequência, a buscá-lo em oração em situações menores, ali do ordinário, ainda falando do dia a dia, para te preparar para quando chegar um certo lugar onde você almeja estar, onde Ele te falou, você esteja habilitado e você esteja acostumado a praticar o jejum, a praticar a oração, para que quando de fato a prensa chegar na sua vida ou algum lugar que você vai avançar, você saiba como lidar, qual estratégia usar. Então não se desespere se está difícil agora, não se desespere se você não entende, não se desespere se Deus te deu uma grande promessa e você ainda está vivendo o ordinário e parece tudo muito simples, muito pequeno, parece que não faz sentido, não cabe, sabe? Não fecha, a conta não fecha daquilo que você está vivendo com aquilo que Deus te falou. Só acredite, Deus tem seus próprios meios de nos preparar. Deus tem os seus próprios meios de nos ensinar, de nos aperfeiçoar. Muitos deles a gente vai sofrer, vai doer e a gente não vai entender tudo. Algumas coisas o Senhor nos explica, outras Ele não vai explicar. A gente vai precisar viver, encarar, ser ousados no sentido de obediência, sabe? Obediência independente daquilo que a gente pensa. Obedientes, independente daquilo que a gente sente ou está vendo. Então, não se desespere se aquilo que Deus te prometeu parece que não está chegando. Se aquilo que Ele falou parece que o caminho é outro, parece que esse caminho não vai te levar lá. Só quem confia em Deus, se você tem um relacionamento com o Senhor e Ele está na sua vida, te direcionando, só confie. Preste atenção nos detalhes, preste atenção nas digitais de Deus na sua vida. O Senhor vai deixando rastros daquilo que Ele vai fazendo. E as pequenas coisas que vamos vivendo no dia a dia, o Senhor vai trazendo luz para nós. Entender o que é que nós estamos sendo preparados. Quando nós vencemos algumas batalhas da nossa vida, do dia a dia, a gente sempre sai mais forte. A gente sempre sai com mais sabedoria, com mais discernimento, mais sensibilidade, mais empatia, mais amor, mais misericórdia. E onde quer que Deus vai nos levar, Ele precisa nos capacitar com as armas, mas também com o caráter do céu. Nós vamos precisar transmitir o caráter do céu para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Então, não se desespere com o que você tem vivido. Creia somente, obedeça e fique atento. Peça ao Senhor discernimento e sabedoria e sensibilidade para ouvir a voz dele e perceber o que ele está fazendo. Preste atenção nos pequenos sinais do dia a dia e desfrute, sabe? Desfrute das pequenas coisas, porque o Senhor vai extrair de você o melhor. Ele vai